Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu já tô conversando com a galera aqui na live, né? Eu coloco pra gravar depois. E pra explicar pra vocês, esse vídeo vai ser uma conversa que a gente vai ter sobre a carta do louco. A gente vai trazer de volta essa configuração de debate, né, sobre as cartas. Ok, ok. Eu tenho um papel específico que eu tenho escrito qual é o signo que a carta do louco se relaciona, mas agora eu não lembro, eu fiquei nervosa, gente. É muita pressão! É muita pressão. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá bom. Não achei no momento, mas eu vou ver se alguém na live consegue responder qual que é o signo que tá relacionado com a carta do louco, porque eu acho que isso é importante, eu não me lembro. Eu sei que o planeta que se relaciona com essa carta é Mercúrio. E não à toa a gente tá falando disso exatamente no momento em que a gente tá com o Mercúrio retrógrado no céu, né? Várias coisas. Escorpião, gratidão, Márcia. Gratidão, gratidão. A gente tá aqui com a Márcia no YouTube. Ela trouxe essa pesquisa pra gente. Então é isso, galera. Vamos começar a anotar esses pontos. Vamos lá. A gente vai falar sobre a carta número 0, que é o louco. Toda a história do tarô, ela se relaciona com esse personagem, tá? Eu vou achar nos outros decks aqui também pra gente comparar. Mas é visto como um jovem, né? Tem até o poema da nossa querida bruxa. Ai, gente, não me lembro o nome dela também. Mas ela faz A Jornada do Louco, poema, no YouTube. Deem uma procurada. É lindo a forma como ela explica, assim, essa história toda. Bom dia, bom dia. O signo aquário, uma viu ali escorpião e a outra aquário. Vou colocar os dois aqui, depois pesquisem, tá bom? Mas vou colocar os dois. Gratidão. Vanessa. A Vanessa é a nossa moderadora da live do TikTok. Então tá. Vamos achar nos outros também. E aí eu tô usando como exemplo esse deck, porque como eu tava falando nas lives, esse foi o meu primeiro deck aqui na internet. Eu tinha essa visão de que o trabalho espiritual, ele não poderia ser um trabalho mesmo, né? Ele não seria cobrado, não seria ofertado, não seria feito. Eu mal conseguia fazer ele para outras pessoas, porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu acho que o tarô, ele... Gratidão, galera. O tarô, ele lê a sua energia, então ele conversa com a sua alma, entende? Não é uma coisa leviana. Tem toda uma questão envolvida e a gente precisa ter muita responsabilidade, principalmente quando se trata de envolver dinheiro, entende? Não que não possa, mas tem que ter responsabilidade com o que a gente tá fazendo, em qualquer coisa. E achei. Olha, as 3 últimas cartas, cara, não é possível. Principalmente quando a gente tá falando de saúde mental. Porque pra mim, o tarô é o baralho cigano, a espiritualidade, fé, são coisas que mexem muito com a saúde mental das pessoas. Então, exige uma responsabilidade imensa de quem tá exercendo essa função. E aí, pra eu poder me soltar, né, entender que eu já tava meio que pronta pra seguir esse caminho, o louco é aquário, tá? Vai sublinhar. Troquei, eu parei de utilizar o baralho cigano e comecei a utilizar o tarô. E aí foi esse deck aqui. Só que a configuração do tarô, ela é muito difícil, ela é muito extensa e são muitas cartas. São 78 cartas e todas elas têm um significado completamente diferente, dependendo do jeito como elas caírem, se cair na horizontal, se cair na vertical, se cair invertida, dependendo de cada baralho também, porque cada baralho mostra um desenho completamente diferente, uma configuração de coloração diferente. A gente tem aqui um deck que utiliza as cores preto, branco, derivados cinza, dourado, entende? Até derivados do amarelo pro dourado. Então a gente tem
mais configurações geográficas, por exemplo, nesse aqui não vai aparecer, eu sinto muito. Deem uma olhadinha, mas aqui nas lives está mostrando, olha. Ele tem configurações diferentes a partir daquilo que ele exerce. Lembrando que possibilidades, gente, são como galhos de árvores, tá? A gente tem uma aqui, e aí ela consegue se estender pra cá, ela consegue se estender pra cá, ela consegue se estender pra cá, e pra cá, e pra cá. E aí ela faz outra aqui, e outra possibilidade aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. E cada uma vai formando mais um monte, entende? Isso são o quê? Possibilidades. E isso serve pra qualquer coisa na vida. Seja uma célula, um átomo que pode crescer pra qualquer lugar, se configurando pra qualquer coisa, assim. Seja pro cérebro humano, que é o que eu falo muito, cada pessoa pode entender uma coisa de uma forma completamente diferente da outra, assim como os desenhos dos nossos oráculos. Cada um pode ter um pensamento completamente diferente, uma imagem completamente diferente do que é o louco. O que seria para vocês um personagem que representa toda a história da alma humana? Poderia ter a imagem de uma caveira? Talvez um esqueleto que represente toda e qualquer pessoa? Porque, como eu falo pra vocês, eu faço muito essa relação. Então, quando eu tô falando da jornada humana, né, da jornada da alma humana, pra mim, é um esqueleto. E a gente vai juntando as possibilidades dessa história com carne, com massa, né, formando imagens, que é o que eu faço com vocês quando eu tô fazendo as leituras dos vídeos. Que é o que eu acredito que todo mundo faz, né? A gente não tem certeza absoluta de nada. Eu não conheço vocês. Eu não conheço cada pessoa que me assiste. Eu não conheço cada pessoa do signo de Libra para quem eu tô fazendo a leitura, numa leitura que alcançou mais de 200 mil pessoas. Eu não conheço todo mundo. Então, como é que parece que eu tô falando com todos vocês? Eu tô fazendo mágica? Não. Eu tô fazendo ciência. Isso é ciência. Entendeu? Eu tô pegando e colocando som nesse esqueleto. Eu tô colocando carne, tô colocando pele e tô formando uma imagem. E vocês estão conectando essa imagem com o que acontece com a vida de vocês, porque ela é uma bússola. Porque eu encontrei um endereço, eu consegui canalizar a energia desse endereço, coletivo no caso, e destrinchei o que exatamente quis dizer. Por isso que nas leituras individuais, que eu sempre digo que são muito mais importantes, né? Tem informações mais específicas, às vezes coisas que, tipo, caralho, desculpa o palavrão, gente, é por isso que eu falo que não é pra criança. Mas, tipo, como é que você sabe disso? Porque tá escrito na sua alma. Só que eu estudo pra conseguir ler. E não só ler, né? Porque eu tenho que traduzir pra vocês. Eu tenho que conseguir ainda me comunicar com vocês e expressar o que eu enxergo quando eu vejo isso. Então, vamos lá. Sobre a carta do louco, né? Começando com a carta número 0, que ela não é a carta número 1, é a número 0 das nossas 78 cartas do tarô, que ela também é a inicial dos 22 arcanos iniciais, dos 22 primeiros arcanos do tarô que falam só sobre a jornada da alma. A carta do louco, ela é exatamente isso, ela é o louco, ela é alguém que começa, ela é alguém que arrisca, alguém que não faz ideia do que tem do outro lado da montanha, mas vai escalar a montanha mesmo assim, entende? Porque é sobre It's the Climb, desculpa gente, meu humor é duvidoso, porque é sobre o início, é sobre o começo, é sobre alguma coisa ter que começar. Não vai começar perfeito, não tem como, não foi trilhado antes. É como se a gente parasse pra pensar na montanha mesmo, tá? A carta do 10 de paus representa muito isso, fala sobre como ela fica depois. Deixa eu só ver se eu acho o 10 de paus, só um minutinho, vamos lá. Aqui, ó, tava rapidinho. Ai, amém, aleluia, gratidão, Senhor! O 10 de paus, opa. Tá vendo? A gente tem uma montanha que foi trilhada. E uma vez que a montanha é trilhada, ela fica com o caminho. Ele fica marcado. Mas para ele ser marcado, alguém precisa começar, bicho. A gente não começa do 10.
A gente não começa sendo reis e rainhas. Todo mundo foi rei e rainha. Todo mundo tá voltando a ser rei e rainha. Desculpa, mas não se começa assim. Reis e rainhas, eles são da corte. Eles estão lá na frente por um motivo. Eles trilharam também. Eu sei que existem casos e casos. E tudo tem luz, tudo tem sombra. Mas, geralmente, né, pelo menos no tarô, vamos lá, na história que a gente tá contando aqui no tarô, tem uma jornada. E eles representam aquilo que já foi trilhado. Não existe pular o negócio, entendeu? Então, pra você chegar num 10 de paus, você começa como louco. Deixa eu ver a carta do louco nesse deck também. Diabo, nananana, o imperador. Ó, vou até deixar a carta do imperador pra gente fazer essa comparação, porque o imperador, ele é o último que trilha no oráculo. Só um minuto, deixa eu parar aqui a gravação, senão vai ficar muito... Aqui. Nesse oráculo, essa é a carta do louco. Tá vendo? Esse é o The Light Seers Tarot. É uma outra imagem, que é uma moça na beira de um precipício que já é diferente. Porque, olha, nesses dois aqui, a gente tem só uma figura. É basicamente a representação crua daquilo que traz o significado da carta do louco. Aqui a gente já tem uma jovem segurando uma ametista na beira de uma montanha. E embaixo dela a gente tem água, né? E ela tá se segurando por uma corda. O que significa... E na água dela tá saindo magia também, ó. Tem essa coisa porque tem uma figura geométrica na água. Tem toda uma outra configuração, entendeu? Então, assim, eu consigo a minha finalidade nessas duas cartas? Consigo. Aqui até um pouco mais, porque eu tenho uma figura com carne, eu tenho uma figura até com roupa, segurando um mastro, entende? Então, o louco, ele já tá trazendo uma outra configuração aqui do que trouxe aqui, que é um esqueleto, que eu vou ter que cobrir com carne, com pele. E aí, é por isso que são leituras diferentes para cada pessoa, para cada mente, para cada configuração, para cada possibilidade. Inclusive, depois de um tempo, eu comecei a fazer as leituras com esse deck aqui, né? Que é o dos gatinhos. E o dos gatinhos também tem outra configuração. Eu até desenhei a carta do louco desse baralho. Eu tenho esse desenho na internet. Depois eu procuro, que ele tá aqui tudo quietinho. Deixa ele quietinho na dele. Ai, deixa eu tomar meu café. E aí a gente tem a representação de algo que começa e que pode ir para qualquer lugar, que pode escolher o rumo que bem desejar, que bem entender, porque o mundo é seu, entende? Tanto que logo depois da carta do louco, que é a carta de número 0, isso é muito interessante também, e esse é um ponto que a gente deveria anotar sobre a carta do louco, é que ela representa o 0, tá? Representa o 0. Ela não é a carta de número 1. Eu sempre acho isso muito interessante. Então, o mago que é 1, entende? É como se o louco ele fosse a semente. O pensamento intrusivo. Muito boa essa. Aquele pensamento intrusivo que fala, e se eu jogar o meu celular da ponte? O que será que vai acontecer? E se eu tomar um gole de amaciante? Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando coisas absurdas de propósito, tá? Mas esse é um pensamento imaturo, né? Um pensamento impulsivo. Um pensamento que uma criança teria. E aí você fala... Que coisa, né? Realmente, mas ele é necessário. O que seria de nós se não fossem os pensamentos intrusivos? O que seria da humanidade, para onde o nosso destino nos levaria se não fôssemos questionadores? Se não perguntássemos por que o mundo é mundo? Por que as coisas são coisas? Por que elas existem? Por como elas funcionam? Se não fosse isso, nós não teríamos realmente uma consciência. Entende? Então, é esse ponto, é esse fogo, é esse que guia a nossa alma para onde ela deveria ir. Porque é esse ponto de partida que também traz a configuração de intuição, né? Claro que no meio do caminho, no meio da jornada do louco, a gente encontra episódios específicos onde a gente vai falar de intuição, onde a gente vai conhecer melhor a intuição,
que é o que faz a gente tá parado na beira da montanha, recarregando energia de uma pedra de ametista, parecendo pessoas loucas. Fazer o quê, bicho? Nós é tudo louco mesmo, entendeu? A nossa criança interior, ela não deixa de existir. Ela não tem que deixar de existir. Ela vai existir para sempre. A criança que você foi um dia, você foi. Isso aconteceu. Isso é um fato. Fatos são conectados pelo fio do destino. Então, a gente tem um fio do destino de cada um, seu fio de energia que te conecta ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. A gente tem um fio exato do destino, que é o caminho que a gente vai trilhar. E dentro desse fio, a gente traz a questão do que a gente conversou, que são as possibilidades. E aí você vai ter dezenas, infinitas possibilidades que você vai escolhendo, que vão moldando o seu fio do destino. Nossa, que bonito que ficou aí. Que vão moldando o seu fio do destino para onde você quer que ele vá. Entendeu? E assim, como eu falei para vocês, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, nós nos encontramos em encruzilhadas que exigem postura, que exigem decisões da nossa parte, independente de como reage o ambiente externo. É claro que em algum momento ali a gente acaba se deparando com a verdade da vida, descobrindo que a vida não é um morango, que a vida na verdade é uma tora no nosso uke com areia, mas a gente continua trilhando a jornada, entendeu? Por decisões, por coisas que acontecem. Por isso que a carta da morte, ela não é a primeira e ela não é a última carta. Vocês percebem, né? Então a gente começa no número 0, mas a gente não termina na morte. A gente termina aqui na carta do imperador. Claro que eu acho que a carta da morte nos arcanos maiores, ela deve ser a última. Ou é a torre, não. A torre é 16... Deixa eu achar a carta da morte aqui, gente, só um minuto, que agora eu quero falar com propriedade. Olha! A última carta da jornada. Nossa, que loucura! Olha, outra visão aqui de mundo pra vocês e pra mim também, hein? A última carta dos arcanos maiores, não, é a 18. Gente, desculpa, achei que era a 23, é a 18, a lua. 16, o julgamento é a 20, a temperança, o eremita... 12, 19 é o sol. Não. 18. Desculpa, gente, eu tenho que falar com certeza. O mundo, 21. Eu acho que é 21, né? Que a gente começa no 0. Não, a última carta dos arcanos maiores é a carta do mundo. Né? A carta das possibilidades. E a partir daqui, a gente inicia uma outra possibilidade de jornada, que são os 56 outros, né, ali do tarô, 56 outras informações, que são as informações que vêm através da numerologia, né, do Ais ao 10, e depois as cartas de corte, né, as cartas de corte, que são do pajem ao rei, que basicamente representam as coisas mais mundanas, materiais, né, que a gente traz os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Então a gente traz outras configurações de pensamento que indicam para outros caminhos. Bom dia! E aí vão trilhando para outras informações que são importantes. Como eu falei para vocês, são infinitas possibilidades, mas a ciência vai estudando. Exatamente essa configuração de pensar do porquê das coisas faz com que a gente entenda, porque é pra gente entender mesmo, sabe? Mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam difíceis, a gente tem bastante tempo para pensar. Tem aí pelo menos uns 80 anos de vida humana pra gente estudar as coisas. Então, cada dia que se passa é uma nova possibilidade que se abre. E a gente pode escolher tomar decisões e fazer do jeitinho que a gente entende. No caso aqui, o jeitinho brasileiro da tia Loba. Então, quando a gente chega ao fim da jornada do louco, tá? A gente inicia a jornada do mundo, que aí é a jornada, basicamente, aqui do imperador, né? Das coisas que ele vai conquistando, porque a última carta dos 56 é o imperador. Porém, tem uma longa trajetória até lá, que após a carta do louco, vem a carta do mago, né?
Porque esse louco, é muito importante que a gente preste atenção nisso, em todas as cartas do louco, ele tá fazendo magia. Ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele está fazendo magia. Esse não saber o que está fazendo, por isso que a gente traz muito essa associação das crianças, dos herês, né, do espírito, daquilo que é inocente, é disso, é desse lugar que vem exatamente o fluxo divino. É daí que vem, dessa configuração que passa quase despercebida. Essa inocência, é daí que vem. Tanto que a gente tem essa conexão direta, né, com a imagem de Nossa Senhora, com a imagem do ventre, com a imagem do divino, daquilo que produz a vida, que gera a vida, gente. Como que vocês explicam pra mim que uma coisa como o sexo literalmente coloca uma alma dentro de alguém? E aí, por 9 meses, o corpo, o útero de uma mulher faz, né, a configuração da vida de um ser humano inteiro. Por 9 meses no corpo de alguém, bate 2 corações, 4 configurações de pulmão, todo um sistema, e aí depois a gente sangra e coloca essa pessoa no mundo, e aí essa pessoa começa a viver a vida. Tá? Se isso não é no mínimo magia, um milagre, uma força divina, uma força de fora, assim, que não é a nossa, ó o rasgão na cortina, gente. Ai, meu Deus, eu sou pobre, se alguém quiser me mandar um pix pra eu comprar uma cortina nova. Eu agradeço, obrigada. E aí... Nossa, tá difícil mesmo a bichinha aqui, hein? E aí, é daí que a gente traz essa configuração do louco, sabe? Porque essa configuração... Eu tô chamando tudo de configuração aqui, gente. Tá travado na palavra. Essa coisa, essa base, esse centro da magia, ele tá disponível em todo mundo. Tenho isso pra vocês. Então, por que eu trabalho com essa mentoria do amor próprio? Sempre, parece que todas os meus conselhos, as minhas respostas, sempre guiam a para de pensar no outro, para de confiar tanto no outro, presta atenção no seu caminho, presta atenção em você, no que é que você tá fazendo, no que é que você vai fazer, no que é que você... Porque é tudo sobre você. É tudo sobre cada pessoa que a gente tá falando que traz essa representação da carta do louco. E é por isso que, né, a gente tem essa ligação direta com o signo de Aquário, porque é meio que como se fosse um núcleo muito parecido. O aquariano, né, ele traz nossa, eu sou muito doidão, eu começo mesmo, eu faço umas coisas aleatórias, eu tenho uns pensamentos que as pessoas ficam, como é que você foi pensar nisso, bicho? Por isso. Assim como as crianças, assim como as pessoas que têm esse espírito mais inocente, mais... Perdão, só um minutinho, gente. Deixa eu só responder uma coisa pra galera da live. Voltando aqui, galera, porque como é que vai funcionar, né? A gente mantém as 2 lives. Quem me acompanha nas lives vai fazendo ali suas perguntinhas. Eu vou pausando o vídeo, respondendo as perguntas, respondendo o pessoal que tá com a gente, que tá acompanhando a gente ao vivo, tá bom? Eu acredito que eu vou manter essas aulas de tarô nas sextas. Eu acho legal, que daí a gente deixa as leituras de signos para segunda e quarta na horizontal e as leituras de signos na vertical, terça e quinta, tá? Vamos encaixando, fazendo pra ver como é que funciona. Enfim, a carta do louco, ela representa toda essa jornada que a gente vai contar no final. Então, ela é sempre um alicerce. Ela é sempre pra onde a gente volta, como eu contei pro pessoal que tá na live. Toda vez que eu vou estudar sobre o tarô, eu estudo de novo sobre o louco. Todas as vezes, assim, não tem uma vez que eu pulo direto pra carta do mago. Eu não consigo. Eu acho que o que sustenta, o alicerce, ele é aquilo que a gente tem que ter maior domínio, sempre. Ele sempre vai ter que ter muita força, porque ele vai carregar todo o resto, entende? Por exemplo, eu não sei toda a simbologia da carta do imperador. É por isso que eu faço questão de voltar e estudar todas as vezes e tentar conversar a respeito, porque eu acho impossível alguém com o limite que a gente tem como ser humano
com o uso exclusivo de 10 a 15% do nosso cérebro, aí com 80 anos de vida, alguém que saiba absolutamente tudo de absolutamente todas as coisas. É impossível, impossível. O que a gente consegue é ir debatendo, questionando, e estudando e aprendendo todos os dias da nossa vida como seres curiosos. É assim que a gente vai descobrindo, destrinchando as coisas. Mas todas as vezes que a gente for falar sobre assunto, sobre esse assunto, todas as vezes que a gente for falar sobre cada uma das cartas, sempre vai ter coisas diferentes pra gente entender, pra gente questionar, pra gente colocar aqui na mesa. Por exemplo, hoje eu não falei exatamente sobre o fato dessa aqui ser preto, branco e dourado, essa aqui ser branco, marrom e tons de vermelho e vinho, essa aqui já ter toda uma outra configuração nos tons de azul, verde água, amarelo, então ela remete também o frio, coisas mais voltadas para a água e para o ar e para magia, então ela vai trazer essa sensação de estar falando sobre os nossos sentimentos, né? E também ao mesmo tempo sobre o pensamento. Aqui ela não traz muita referência, por exemplo, de fogo e terra, mas traz. Entende? Não é muito, mas ela traz. Ela traz aqui os pés dela na terra, na montanha. Então, ela ainda tem raízes que remetem a estar conectado à terra. Ela não está totalmente fora do chão, só no campo da intuição, tá? E a roupa dela também, né, que traz a cor amarela. Então, também traz aí um pouco do elemento fogo. A gente tem um pouquinho de terra e de fogo, mas na sua grande maioria ela tá com essa parte toda voltada e expressionada para o ar. Tudo que é magia também, mesmo que esteja representado na água, ela tá trazendo essa conexão com o ar. E aí a gente tem a magia, né? Tudo que é mais azul, mais terno, mais frio, que traz essa lembrança de intuição, de subconsciente, de emoção, de água, entendeu? Tem essa relação com tudo. A gente sempre vai estar relacionando aos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. A gente vai estar relacionando os elementos às cores, os números. Então, a gente tem o número 0 aqui, que é muito interessante. Acho que eu nunca estudei sobre o número 0, gente. Vamos deixar essa equação aqui pra gente depois. Porque o 0 também representa o nada, né? Mas é alguma coisa, ela não é nada. Ela é uma semente, mas ela é uma semente que fala sobre o vazio. Assim como eu acho que eu já falei com vocês também sobre o vazio, ele não ser uma coisa completamente ausente de outras coisas. O vazio, ele é alguma coisa, mas ele é uma coisa diferente para cada um. Quando a gente fecha os olhos, cada um vê uma coisa diferente. Cada um tem uma imagem de vazio. Cada um tem... Ele é um enigma, tá? E essa é a carta do louco, com vários outros significados, mas a gente tá com um vídeo de 27 minutos já no YouTube. Eu acho que isso é bastante coisa. Então eu acho que eu já falei muita coisa. Acho que tem muita coisa aqui a se ser questionado, a se ser... Obrigada, meu amor, você é maravilhosa. Só um minutinho, pessoal do YouTube. Então vamos lá, vou até deixar registrado o dia. Hoje é dia 14 de novembro de 2025. A gente tá começando esse projeto aqui. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. O quanto a gente consegue falar sobre as cartas do tarô, tá? Na medida da minha possibilidade também, né, gente? Como todo mundo sabe aqui, eu sou mãe solo de 2 crianças. Mas eu coloco aqui um cronograma semanal para todas as manhãs eu estar conversando com vocês. E todos os dias temos assuntos diferentes, temos destinos diferentes, né? Eu faço as gravações dos signos também. Eu sei que muitas pessoas me seguem porque gostam de saber sobre os seus signos, receber os seus conselhos. E eu vou continuar fazendo isso. E vou deixar as sextas-feiras específicas pra gente aprender sobre o que é que eu tô falando, porque eu quero que todo mundo aqui que esteja me assistindo e me acompanhando de verdade evolua junto comigo. Então vai chegar um momento ali que eu vou estar falando quase em código com vocês, porque a gente acaba bloqueando muita gente do mundo externo, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que parece que não falam a mesma língua, então vamos deixar cada vez mais difícil pra quem não quer entender. Esse é o rolê, entendeu? Daqui a pouco a gente tá falando em mandarim aqui. Enfim, sobre isso, né, a carta do louco. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre a carta do mago.
Por quê? Porque a carta do louco, ela acende o fogo na magia, você entendeu? Aqui ela entendeu o que é magia. Aqui ela tá com o seu cristal absorvendo energia de todo esse campo com os 4 elementos, entendeu? Toda a energia da água, da terra, do céu dela tá indo para essa ametista dela e ela já sabe. E a partir daqui, ela começa a estudar, ela começa a aprender o que significa essa magia. E ao invés de fazer com a ametista, aqui ela faz com as próprias mãos, né? Eu acho que é ela mesmo, assim, não dá nem pra reconhecer se é uma figura masculina ou feminina. É o mago, entende? Ele é uma figura. Que tá dando pra todo mundo ver em todas as 3 câmeras. Mas você vê que é o mago sentado na terra. Aí ele aterrou, entendeu? Aqui a gente tá totalmente equilibrado entre os 4 elementos. E não só equilibrado entre os 4 elementos, como se essa carta fosse uma ampulheta, tá vendo? Mas a gente tá movimentando tudo, bicho. Tá mexendo. Então, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a carta do mago. Que é como que a gente trabalha com isso. Pra que existe o louco? Pra que existe toda essa jornada? Pra que existe essa bússola? Pra que a gente faz as perguntas? Pra que a gente entende? Pra que a gente pesquisa? Por quê? Por quê? Que é justamente pra ter uma como que eu falo? Uma sensação de controle. É uma sensação, porque o controle real, essa é também uma verdade na magia. O controle real, ele não existe. A verdade ela é diferente para cada pessoa. A gente sempre vai achar que controla, que domina as coisas, mas é o nosso ego, é só o nosso ego. Porém, é igual a linha do Equador. A gente tem um limite imaginário, um controle imaginário de como as coisas são. E às vezes realmente funciona, principalmente com consciência. Parece que funciona mesmo, entendeu? Então a gente ensina e passa o conhecimento pra frente, que é como a gente imagina que seja o motivo, né, da evolução humana, que é obter conhecimento e passar pra frente, registrar esse conhecimento com livros, com vídeos, com ensinamentos, com outras mentes humanas. Então a gente acende uma tocha e usa esse fogo para acender a tocha das outras pessoas, e assim o conhecimento, a humanidade evolui, passa pra frente. Apesar de todos nós sermos apenas poeira cósmica e a nossa vida não ter sentido nem significado nenhum, mas ao mesmo tempo ela tem muito sentido, muito significado, e dá pra fazer muita coisa com isso. Quando nós percebemos que não somos nada, não significamos nada, não somos tão importantes quanto achamos que somos, mas ao mesmo tempo, cada decisão e cada passo tem um significado imenso que fica registrado, fica salvo para sempre, a gente começa a fazer realmente alguma coisa a respeito disso. E é onde entra a saúde mental, né? Porque o tudo e o nada se conectam como morte e renascimento, como sombra e luz. Tudo são decisões, e decisões são registradas e geram consequências, e consequências voltam pra gente como destino. A gente meio que vai construindo a nossa sorte e recebendo o destino exatamente como ele deve ser. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei muito de conversar sobre isso com vocês. Também me trouxe várias reflexões. Eu não gosto que as minhas leituras, que os meus vídeos sejam a mesma coisa sempre. Isso me dá um nervoso. E tem acontecido ultimamente, né? Alguns signos estão repetindo os mesmos erros. E eu achei necessário trazer aulas, né? Para que a gente não fique só preso no mesmo lugar, fazendo as coisas do mesmo jeito, sem entender por que a gente tá fazendo, como a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo. Então, vamos construindo essa narrativa com base no que a gente consegue, tá? E é isso. Isso é o que eu consigo hoje, é o que eu consigo entregar para vocês sobre a Carta do Louco. Acho que foi muito interessante. E se você gostou, né, comenta, compartilha com outras pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado para sempre, porque essa é a minha jornada. E é isso aí, galera. Beijo pra quem tá na gravação do YouTube. Eu vou continuar aqui com as lives. Até a próxima.